Empreender no digital parece ser para todo mundo. E muita gente diz isso, né? Mas a realidade é a seguinte: talvez não seja para você. E eu não estou falando isso para te desmotivar. Eu estou falando isso para te poupar. Muitas vezes de perder tempo e talvez até dinheiro. E quem não se dá bem no digital? Primeiramente, quem quer resultado rápido e não aguenta, não gosta de processo. Não suporta o processo, a caminhada, a jornada para chegar no objetivo. Então, se você busca sempre resultados rápidos, e isso é um mal da sociedade atual, né? A gente quer tudo muito rápido, as recompensas muito rápidas. A gente rola a tela e quer achar alguma coisa que supra nossas necessidades de uma forma muito rápida. Um vídeo de 15 segundos, um vídeo de 1 minuto. A gente nem mais assiste vídeos mais longos e tudo que a gente quer são recompensas rápidas para aquele momento. E coisas de mais longo prazo a gente deixa para depois e posterga e foca só naquelas coisinhas rápidas e com pouco valor. Então, se você está muito nesse cenário, se você se encaixa nesse cenário, realmente, talvez empreender de forma geral, não só no digital, talvez não seja para você nesse momento. Talvez você precise exercitar essa parte da sua vida, ou você vai ficar muito batendo a cabeça e não vai conseguir. Porque empreender, de forma geral, exige que você faça as mesmas coisas todos os dias e muitas vezes você não vai ter aquela recompensa rápida, né, de fazer uma pequena coisa e ter uma recompensa, como num jogo, que você cumpre uma pequena fase e ganha uma recompensa. Você vai ter que se estimular e vai ter que criar por conta própria essas recompensas, né, esses pequenos desafios. Então, você tem você hoje, né, e tem você daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. E você daqui 1 ano tem muita coisa no meio do caminho, né? Então vamos supor que você quer criar um negócio digital como um infoprodutor. Para você chegar no seu, vamos supor, seus primeiros 100 mil de faturamento por ano, você precisa faturar seus primeiros R$ 10, tá? Então isso já é um primeiro desafio. E se você não vencer esse primeiro, você não vai chegar no segundo, que é fazer os seus primeiros R$ 50, seus primeiros R$ 100, seus primeiros R$ 150. E muitas vezes a gente se coloca aquele desafio muito grande de fazer R$ 100 mil, porque viu alguém na internet fazendo R$ 100 mil em um mês, ou em 7 dias, ou qualquer coisa do tipo, e coloca isso como meta. E quando não alcança, fica desmotivado, né, e desiste. Então, se você se encaixa nesse perfil, muito provavelmente você vai acabar desistindo também, infelizmente. Então é algo que a gente precisa exercitar e é algo, inclusive, que eu exercito até hoje, né, na minha mente, porque quanto mais a gente vai crescendo, por mais, por exemplo, que eu tenho mais de 5 anos de experiência com o digital, eu vejo pessoas tendo resultados muito maiores que o meu, faturando mais de 1 milhão por mês, 1 milhão por semana, dezenas de milhões por mês ou por semana também. Enfim, tem gente tendo todo tipo de resultado e você sempre vai ter o tempo todo pessoas para se comparar. E se você não conseguir setar o seu objetivo e traçar pequenas metas para alcançar ele, por exemplo, na minha empresa, a gente tem objetivos mensais que são realmente alcançáveis. Então tem especialistas, a gente trabalha com experts em áreas específicas, são produtores de conteúdo que tem cursos e tudo mais, e para cada especialista a gente tem um objetivo mensal. Então tem um especialista que o objetivo dele é fazer 2 mil de lucro no mês, mas tem outro especialista que o objetivo dele é fazer 50 mil de lucro no mês, e tem outros especialistas que fazem milhões de reais por ano. Então cada um está no momento, e você tem que entender qual que é o seu momento, e traçar um objetivo para esse momento. Se você não conseguir, você vai se frustrar, e não vai ser uma jornada muito bacana para você. Então, aprenda a aproveitar a jornada. Outro tipo de pessoa que não se dá bem no digital, quem tem medo de vender ou trava na hora de vender. E aí, esse tipo de pessoa muitas vezes não consegue nem começar. Ou faz tudo, consegue fazer tudo. Por exemplo, deixa o curso pronto, já tem um curso pronto para vender, com página de vendas e tudo mais. Tem criativos prontos, vídeos, imagens de divulgação. Tem um Instagram top, produz conteúdo todo dia, posta stories, posta reels, tem várias redes sociais, youtuber com vários inscritos e tudo mais, e não consegue vender. Isso é uma realidade de muita gente mesmo. Tem muito especialista assim que gosta de produzir conteúdo, se dá bem com o público, tem muito público, as pessoas pedem para que crie algum produto, alguma coisa, eles pedem por soluções, a gente chama isso de demanda reprimida. Então tem tudo na mão para ter um ótimo resultado financeiro, mas tem medo de vender. Então se você tem medo de vender, isso é outra coisa que você vai precisar exercitar. E a melhor forma de exercitar isso, na minha opinião, é se forçar a vender. Sabe, não tem nenhum problema se você soltar uma oferta e ninguém comprar.
O problema é você não soltar a oferta. Então, por exemplo, você pode estar postergando algo que é muito simples, sabe? Às vezes, para você vender uma mentoria, é um store. Você posta um store, oferece para as pessoas. E se ninguém acertar, tudo bem, sabe? Posta uma outra proposta de mentoria em algum outro dia, vê se alguém aceita. Faz um estudo do seu público, vê o que eles querem. Formata um modelo de mentoria para o que eles querem e posta novamente. Tenta ver se a cópia do que você está postando tá boa, se realmente aquilo tá passando o valor que o seu produto tem, e testa de novo, vai testando. Em algum momento você vai vender, e a partir do momento que você começar a fazer suas primeiras vendas, você vai conseguindo ir além e ir além, né? E até aumentar o preço da sua mentoria com o tempo. Até outra coisa que você pode fazer também é diminuir um pouquinho o preço. Você está desconfortável, pô, vou ofertar uma mentoria de 3 mil já logo de cara, ou uma mentoria de 5 mil. Não, beleza, então começa pequeno. Pô, vou ofertar uma mentoria de R$1.000. Ou, pô, tô começando, vou ofertar uma mentoria de 3 meses por R$500. Beleza, eu acho um preço muito baixo porque você vai entregar, e talvez você fique frustrado depois da compra, a pessoa adquiriu e você está trabalhando por muito pouco. Mas tudo bem, desde que você venda já é um primeiro passo em relação a esse obstáculo que você está tendo. Então exercite essa questão de vender, né? Que quem tem medo de vender, não gosta de vender e tal, realmente acaba tendo um obstáculo muito grande nesse começo no digital. Outro tipo de pessoa que não se dá muito bem no digital é quem precisa de alguém o tempo todo ali empurrando para conseguir tomar decisões. Então esse tipo de pessoa só vai se dar bem com um mentor, sabe? Vai ter que pagar alguém para ficar ali no pé, enchendo o saco para tomar decisões diárias, senão não consegue, né? É o tipo de pessoa que precisa se organizar muito bem e precisa se comprometer com outra pessoa, né? Então se você não se comprometer com uma outra pessoa para tocar as coisas para frente, você vai acabar não indo, acabar não executando as coisas, porque você não tem alguém ali te motivando ou até te forçando a fazer as coisas, sabe? Tipo, então eu vejo que esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que realmente precisa de um mentor, precisa de alguém ali perto, porque senão não vai. E eu acredito também que, de maneira geral, todo mundo meio que precisa de um mentor, precisa de alguém ali perto. Não que isso impeça a pessoa, tipo assim, não ter um mentor impeça a pessoa de ter resultado, mas ter um mentor faz a pessoa ter resultado muito mais rápido e resultados maiores. Isso é um fato. Sempre que eu tive um mentor comigo, os meus resultados eles vieram mais rápido, porque a pessoa já chegou onde você quer chegar. E até me colocando, porque eu sou mentor também e tenho mentores, quando eu me ponho no papel de mentor, eu olho para a pessoa e falo, caramba, mas é tão simples, é só você fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas quando a gente está na posição de mentorado, a gente não consegue enxergar isso, esses passo a passo, assim, tão óbvio, sabe? Então o mentor, ele consegue ver isso e vai te instruir. Cara, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí você só precisa fazer aquilo, aquilo, aquilo. Ainda mais quando o mentor, ele tá comprometido com o seu resultado. Então, tipo, isso dá match total. Então, esse tipo de pessoa realmente precisa de um mentor. Se você precisa de alguém te empurrando ali o tempo todo, tenha um mentor. Se você também não precisa, mas quer alavancar seus resultados, também recomendo essa questão do mentor, que ajuda demais, tá bom? Sempre me ajudou, e eu vejo, quando eu mentoro alguém também, eu vejo que as pessoas têm resultados muito mais rápidos e mais expressivos. Então, tipo, realmente é algo que ajuda demais. Outro tipo de pessoa que não se dá bem no digital é quem estuda demais e não aplica nada. E eu já fui esse tipo de pessoa. Já fui demais, ainda mais no começo. Eu lia vários livros, audiolivros, podcasts. Então, tipo, fiquei meses assim, né? Talvez até mais de um ano nessa situação de apenas lendo. Eu dava aula de inglês na época, né? Fiquei um ano como professor de inglês e eu só lia, não executava nada, só estudava, comprava curso. E eu até executava não, né? Assistia os cursos até o final, mas não executava, né? E, tipo, isso não somou em nada pra mim. Me tornei um obeso mental. Eu sabia de muita coisa. Se você me perguntasse, eu ia saber te responder. Mas aí se você perguntasse, pô, mas e os resultados? Nenhum resultado. Não tinha nenhum resultado. E eu só passei a ter resultado quando eu passei a executar as coisas. É muito óbvio, né? Tipo, pô, é só executar. Mas a gente não executa. Bizarro isso, né? E eu sei que muita gente aí atrás tá se identificando com isso, porque é uma realidade, né? E eu vejo muita gente travado nisso. Realmente não consegue executar por algum motivo. E aí tem várias formas de você começar a ter resultado, né? Pra mim foi, assim, bem natural. Então eu tinha uma obsessão, assim, por fazer esse lance do digital dar certo. Eu tava dando uma aula de inglês, já tava quase um ano de contrato, né, dando aula. Eu sabia que aquilo não era o que eu queria, assim, em questão de carreira e tudo mais.
crescer ali como professor de inglês, não via muito espaço de crescimento dentro da escola onde eu estava, apesar de ser uma escola bem grande, aí começa com W, mas não via muito, tipo, para onde crescer, via um teto, sim, e dependia muito do estabelecimento para conseguir gerar a renda que eu queria gerar. Eu sempre fui muito ambicioso, assim, né, financeiramente, também das coisas que eu gostaria de alcançar na minha vida. Então, eu via esses obstáculos e eu via o digital como uma espécie de salvação desse cenário que eu tava, sabe? Então eu estudei, igual eu falei, estudei muito sem aplicar. E aí chegou um momento que eu me vi, pô, tem que aplicar. E aí, tipo, como é que eu posso aplicar da maneira mais fácil possível, usando o cenário que eu já tenho, o conhecimento que eu já tenho, e, enfim, tirar o maior proveito disso. Aí pensei, pô, vou criar um perfil onde eu vou falar de inglês, vou postar sobre inglês, eu já falo disso o dia todo com os alunos lá e tal, entendo disso, vou pegar um produto digital aqui como afiliado mesmo e vou vender. Foi o que eu fiz. E foi assim que eu consegui a primeira venda no digital, que foi o que me impulsionou, abriu minha mente, porque a primeira venda é como se fosse te abre novos horizontes, tipo, você confirma que aquilo é verdade, né? Isso aqui realmente acontece. Realmente não é papo de guru, é papo de vendedor de curso. Claro que tem os vendedores de curso que te ensina a vender curso e tudo mais, já comprei curso assim também. Enfim, mas quando você faz a primeira venda por conta própria de um produto real e tal, e você vê a comissão caindo ali do seu trabalho que foi 100% digital e que é escalável, e você sabe que aquilo é escalável, aquilo abre sua mente. E aquela primeira venda foi o que fez eu pedir demissão do meu trabalho. Então eu vi aquilo acontecendo e falei, pô, tem uma coisa aqui. E aí eu pedi a demissão, né? Porque, pô, se eu conseguir dedicar uma energia que depois do meu trabalho, na minha casa, do resto de tempo que me sobrava, consegui fazer outra venda, que aí eu comecei a colocar tráfego pago. Então imagina se eu colocar toda a minha atenção nisso. E aí foi que eu queimei a ponte, né? Tem essa expressão, né? Tu queima a ponte, que daí não dá pra você voltar atrás. Então pedi demissão, falei, vou fazer só isso. E foi o que eu fiz. Aí comecei com esse lance de afiliado, depois comecei a ajudar outros negócios a terem resultado no digital. E assim a gente foi crescendo a empresa. Então foi bem bacana. Se você gostou desse vídeo até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal se você gosta de vídeos desse tipo, que eu tenho muito mais coisa preparada para as próximas semanas. E bom, já que agora a gente falou sobre quem não se dá muito bem e quem dá certo no digital, o que essas pessoas têm? E diria até que não só no digital, mas no empreendedorismo de maneira geral. E eu separei em 3 coisas. Eu acredito que são várias coisas, mas essas várias coisas elas são coisinhas menores. Acho que tem 3 coisas que basicamente todo empreendedor que começa a ter resultado e tem resultado com consistência, com constância, eles têm. São 3 coisas. A primeira é clareza. Tem clareza sobre aonde quer chegar e não se distrai a cada novo videozinho de YouTube ou coisa do tipo. Porque no YouTube, e eu vivo isso, eu vejo essas coisas acontecendo e me dá vontade de testar coisas novas e mudar o meu caminho, mas eu sei que não vale a pena no final das contas. Mas no YouTube tem pessoas tendo resultado com todo tipo de coisa. Você vai ver pessoas tendo resultado fazendo perfil fake de Instagram, fazendo loja online, dropshipping, vendendo produto dentro do Brasil mesmo, no Mercado Livre, comprando da China e vendendo no Brasil, né, com produto em estoque. Vai ver pessoas tendo resultado como afiliado, vai ver pessoas tendo resultado como produtor, como coprodutor, vendendo serviço para fora do Brasil. Cara, tem gente tendo resultado com todo tipo de coisa. Se você ouvir todo mundo, você vai ver milionários, multimilionários em todas as áreas possíveis. Então você precisa de um foco. Você precisa de uma coisa que você goste de fazer e que você consiga se ver fazendo daqui 5 anos. Porque senão não adianta. Se você depositar a sua atenção por 3 meses numa coisa e depois mudar, você não se dá tempo de maturar aquele lance e fazer aquele negócio crescer de verdade, sabe? Então eu vejo que quem tem resultados expressivos, eles têm esse foco e não se distraem por qualquer vídeo de YouTube ou qualquer pessoa que pareça ser muito bem sucedido e que, sabe, que dá vontade de você ver aquela pessoa fazendo as coisas e às vezes parece muito fácil e fala, pô, por que eu não tô fazendo isso? Por que eu tô me matando aqui fazendo esse negócio e poderia estar fazendo esse negócio que esse cara tá fazendo que parece ser muito mais fácil? Bate o lance da preguiça, né? Que a gente busca sempre desde os primórdios fazer as coisas com o mínimo de esforço possível e tudo mais.
Mas com certeza tem alguém no seu nicho tendo resultados muito expressivos também, né? Então por que não focar no seu nicho? Por que não focar em uma pessoa só? Um só mentor, né? E não buscar um monte de mentor, sabe? Até no meu próprio nicho de infoprodutos, tem pessoas tendo resultados de todos os tipos, de várias estratégias. Tem funil de mini aula, tem funil com VSL, tem funil de vendas com carta de vendas, tem low ticket, tem high ticket, mano, tem produto de assinatura, tem... O que mais? Pô, tem muita coisa. Tem e-book, tem webinário, tem mentoria, consultoria. Cara, tem tanta coisa que, enfim, não dá nem pra listar aqui. É muita, muita coisa mesmo. E isso é só um nicho só. Imagina dentro do digital tanto de coisa que não dá pra fazer, né? Tem nichos e subnichos e tanta coisa que não dá nem pra citar aqui. Então, de fato, a gente precisa escolher uma coisa, senão a gente fica maluco, né? Então, pensa sobre isso. Define uma coisa específica e foca naquela coisa específica. Tenta buscar um mentor específico, que ele vai te dar um caminho específico, sabe? E aí você direciona a sua energia em um ponto só e não dissipa ela para todo lado, porque senão você vai para todos os lados e no final não vai para lugar nenhum. Outro fator que eu vejo das pessoas que realmente dão certo é que elas têm coragem, tanto coragem de colocar as coisas em prática, de, sabe, matar o problema no peito e ir para cima, não para com qualquer problema. Ou coragem no sentido do produtor de conteúdo, que se comunica bem, não tem medo de botar a cara e falar, vender o peixe dele. Então eu vejo que isso são características muito fortes também. Também quem costuma dar certo tem resiliência. Então quando erra, ajusta e continua. E vai errar de novo, e vai ajustar e vai continuar. E vai errar. É um caminho de vários erros, não dá, tipo, você não vai errar só uma vez, você vai errar várias vezes. A questão é o que você faz com esse erro, sabe? Você vai continuar errando, ou você vai ajustar e vai continuar, ou você vai desistir no primeiro erro. Eu acho que isso é um ponto também muito forte do empreendedor que dá certo. Ele erra, mas ele ajusta e melhora. E muitas vezes também ele aprende muito mais com os erros dos outros, o que permite que ele erre menos. Então isso é uma característica que eu vejo muito forte dos empreendedores de sucesso, que faz com que eles errem menos também. Mas quando eles erram, eles não desistem e eles ajustam e tentam de novo. Temos aí o exemplo do próprio Elon Musk, um exemplo muito foda, né, muito forte. Quantos foguetes ele tentou lançar, né, quanto orçamento, quanto dinheiro, quanta energia ele não colocou naquilo até fazer dar certo. Né? Ele basicamente usou todo o orçamento dele, né? Ele, na última tentativa, pô, deu tudo certo. E hoje ele é quem ele é. Né? Ele já era, né, por dentro, né? Mas ele conseguiu trazer isso para fora. Ele provou, né? Provou o sucesso dele. Então eu vejo que a característica de resiliência, de errar, ajustar e tentar de novo, é uma característica muito forte de empreendedores de sucesso. E o que você pode fazer para fazer dar certo? Então eu separei um passo a passo aqui que você pode estar executando nos próximos 90 dias para fazer essa sua ideia, esse seu empreendimento funcionar. E a primeira parte é escolher uma estratégia e focar nela por 90 dias, tá? Pelo menos 90 dias. Então, como eu falei, tem estratégia de todo tipo. Se você for tentar fazer de tudo, não vai funcionar. Então escolhe uma estratégia e foca nela por pelo menos 90 dias. Bate a cabeça. Às vezes não vai dar certo, muitas vezes não vai dar certo, na maioria das vezes não vai dar certo. Mas continua batendo a cabeça, continua melhorando. Busca opiniões, tá? Isso é muito importante, buscar opiniões de quem sabe. Focou na estratégia por 90 dias, não deu certo, não gerou nenhum resultado. Você tentou ajustar, buscou opinião, tentou fazer melhor, não deu certo, tudo bem, vamos testar uma coisa diferente. Testa outra estratégia novamente por 90 dias. Busca opiniões, tenta achar um mentor qualificado, alguém que você confie. Paga uma consultoria que seja, às vezes você não tem a grana de uma mentoria, mas pelo menos uma consultoria de 1 hora, uma consultoria de 90 minutos. Paga essa consultoria, porque muitas vezes o cara, quando ele entende da coisa, ele vai ver o seu cenário e vai saber exatamente o que você precisa para melhorar. Eu já estive nessa posição de bater o olho assim e falar, cara, você tá errando nisso, 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 nisso. O cara ajusta e, tipo assim, de uma semana para outra o resultado muda completamente. Outro ponto, cria uma estrutura mínima, a gente chama de MVP, que é um produto mínimo viável. E aí você pode utilizar um e-book, um mini curso, enfim, uma coisa pequena que seja fácil de fazer. E aí você começa, não tenta criar algo grande já logo de começo, um curso de dezenas de horas ou coisa do tipo. Começa com algo pequeno, tá? Para você validar. E aí nesse processo de validação você não ter aquele peso de
pô, eu preciso fazer dar certo porque eu dediquei horas e horas e horas e horas nesse negócio, sabe? Então tenta criar algo pequeno, barato, que seja, para você conseguir validar de uma forma mais rápida. Até porque o produto mais barato, ele é mais fácil de validar, porque a barreira de entrada é menor. É muito mais fácil vender algo de 10, 20, 30 reais do que algo de 400, 500, 600 reais. Outro ponto, se conecte com quem está no jogo. Então tenta se aproximar de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, que estão nesse processo. Muitas vezes essas pessoas vão acabar virando seus parceiros de negócio. Aconteceu comigo, então meu sócio, ele veio de um grupo de networking de um curso que eu comprei, né? Então às vezes essas coisas que às vezes a gente não dá nem tanto valor, a gente compra o curso pelo conteúdo, às vezes a gente nem sabe o que é esse negócio de grupo de networking, não sabe como funciona, mas é algo que realmente pode mudar completamente o seu cenário. Então esteja perto de pessoas que estão nessa batalha com você ou que estão aonde você quer chegar. E o último ponto é, não tenta acertar tudo de primeira. Aprende enquanto você faz. Então eu estou criando um caminho aqui que é o caminho mais tranquilo possível. Então você vai começar com um produto tranquilo de fazer, produto que você não vai dedicar a sua vida toda para ele ficar completo, então você não vai precisar dedicar uma expectativa muito grande, vai ser um produto mais fácil de vender, né? Você vai estar perto de pessoas que estão na mesma caminhada que você vai ver o que elas estão fazendo para ter resultado, talvez você feche alguma parceria ali dentro, ou talvez você consiga encontrar um caminho que faz sentido para você, e você também vai definir uma estratégia clara e óbvia, uma estratégia simples para você focar nos próximos 90 dias. Então você não vai dissipar a sua atenção nesse período. E você não vai ter aquele peso de querer ou de colocar aquela esperança em acertar já logo de primeira. Então, pô, pelo menos testa, faz seu primeiro teste sem tanta expectativa, porque talvez dê errado e aí você vai ter que testar de novo e tá tudo bem. E é isso. E se você assistiu isso aqui tudo e acha que realmente empreender no digital é para você, eu deixei um link aí no comentário fixado que com certeza vai te ajudar. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva e até o próximo vídeo.